Retomando então, a Constituição ela não permite distinção entre brasileiros natos e naturalizados, exceto nos casos previstos nesta Constituição. Então, somente a Constituição é que poderá trazer expressamente os casos de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Isso está onde? Isso está no parágrafo 2º do artigo 12, que diz assim: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. E aí a gente tem as situações pontuais que são permitidos distinguir natos de naturalizados. Quais são essas situações? A primeira situação encontra-se no parágrafo 3º do artigo 12, que fala assim: são privativos de brasileiros naturalizados os cargos. Então, esses cargos aqui elencados nos incisos do parágrafo 3º, eles são privativos de brasileiros natos. Por quê? Porque os 4 primeiros dizem respeito à linha sucessória da Presidência da República e os 3 seguintes dizem respeito à segurança do Brasil. Então, a gente tem que sempre lembrar que esses cargos aqui previstos, somente quem é brasileiro nato, ou seja, quem nasceu no Brasil ou quem tem sangue brasileiro, né, critério solo ou critério sanguíneo, é que poderá ocupar esses cargos. Então, vamos ver quais são: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado e Defesa. Peço para vocês prestarem bastante atenção. Presidente e vice-presidente. O vice-presidente é o primeiro na linha sucessória. Os demais quais são? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e, na linha sucessória, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que aqui eles colocam ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque é uma condição também para ser ministro do STF, você ser brasileiro nato. E a presidência do STF, ela é temporária. Então, o presidente do STF, ele é colocado, ele é escolhido pelos pares de 2 em 2 anos, ok? Então, nós temos esses 4, são da linha sucessória. E os outros? E os demais? Os demais dizem respeito à segurança do Brasil. Então, somente aquele que é brasileiro nato pode ocupar uma carreira diplomática que representará o Brasil, um oficial de Forças Armadas e o ministro de Estado e Defesa. Há alguns pontos aqui que são sempre pedidos em concurso. São ministros do Supremo Tribunal Federal. Cuidado, tá? Ministro do Superior Tribunal de Justiça não tem esse impedimento. Então, fiquem, porque isso é uma pegadinha, tá? Sempre cai pergunta nesse sentido. Outra pergunta é ministro de Estado e de Defesa. Os demais ministros também não existe essa diferenciação. Uma coisa também muito pedida e que a gente acaba, às vezes, esquecendo é que um brasileiro naturalizado, ele pode ser deputado federal ou senador da República? Pode. O que ele não pode concorrer? Ele não pode concorrer ao cargo de presidente dessa casa, certo? Porque o presidente da casa, segundo o parágrafo 3º do artigo 12, obrigatoriamente tem que ser um brasileiro nato. A outra situação, a segunda situação que envolve essa distinção, diz respeito à função. Uma função aqui escrita, expressa na Constituição Federal, tem que ser ocupado por brasileiros natos. Onde está essa função? Está lá no artigo 89. O artigo 89, ele diz respeito ao Conselho da República, que é um órgão consultivo do presidente da República.
E esse Conselho da República, no inciso 7, diz que, dentre as pessoas que irão compor o Conselho de República, ele fala 6 cidadãos brasileiros natos. Então, neste caso, cidadão brasileiro nato. Aqui a nossa Constituição, ela faz essa distinção de cidadania e nacionalidade. Porque são 6 pessoas natas, quer dizer, critério solo ou critério sangue, mas também que possuem os seus direitos políticos ativos, ok? Então, não se esqueçam, 6 brasileiros natos, beleza? E a próxima? A próxima diz respeito à extradição. Lá, o ano passado, quando vocês estudaram o artigo 5º, vocês estudaram sobre a questão da extradição. No Brasil, não se permite extradição de brasileiro nato. Diz assim, o inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Neste caso, nós temos aqui, nenhum brasileiro será extraditado. Então, quer dizer, o brasileiro nato, ele não é extraditado. Porém, o naturalizado pode? Pode, em 2 situações. A primeira situação, se ele praticar um crime comum antes da naturalização, ele vai poder ser extraditado. E se ele praticar tráfico ilícito de entorpecentes? Neste caso, pode ser tanto antes quanto depois da naturalização, porque se entende que o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é um crime muito grave à sociedade, tá? Então, prestem atenção. Se aquele estrangeiro que se naturalizou, ele cometeu um crime comum antes da naturalização no seu país de origem ou em outro país, ele pode sim ser extraditado. Em contrapartida, se um estrangeiro que se naturalizou, ele praticar um tráfico ilícito de entorpecentes, ele será extraditado a qualquer momento, seja antes ou depois. Uma coisa interessante que nós vamos até tratar aqui, nós vamos fazer um trabalho, alguma coisa sobre o caso da Cláudia Sobral. Cláudia Sobral é uma brasileira nata que teve uma situação, quem quiser já ir pesquisando sobre o assunto, é muito interessante. É a primeira vez que o STF tratou de extradição de uma brasileira nata, mas ela já não era mais brasileira nata, porque ela tinha adquirido a nacionalidade americana, mas eu não vou me adiantar, porque senão eu vou estragar a surpresa. Então, depois, quem quiser já ir procurando, é muito legal o caso dela, certo? E qual é a última situação que prevê que a distinção entre brasileiros natos e naturalizados? Está lá no artigo 222, quando diz respeito à aquisição de empresa jornalística. Então, fala assim: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos e naturalizados há mais de 10 anos. Então, aqui também há uma distinção. A propriedade desse tipo de empresa deve ser de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Por quê? Porque diz respeito à manipulação da mídia, né? Então, para que tenha essa manipulação da mídia, para que você possa ter a mídia do Brasil, você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Cuidado, tá, gente? Provas adoram pedir prazos. Então, sempre grifem na Constituição de vocês, há mais de 10 anos. Ok? Daqui a pouquinho eu volto.